tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado a Deus, porque por si só ela é poderosa para transformar o nosso coração, mudar a nossa história. E essa noite, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Essa noite, Pai, uma noite de ceia, uma noite onde nós vamos estar relembrando a morte do Senhor até que o Senhor volte. Nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus, ouvir a tua voz essa noite. Já ouvimos e já presenciamos a tua presença no meio dos louvores, pois a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E nessa hora, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém, amém. Pode assentar, fique à vontade. Nós estamos vivendo um tempo que é o tempo que nós não sabemos o que está para acontecer. Nós não temos a certeza do que irá acontecer na nossa nação por esses dias. A nossa nação está passando por mudanças, transformações. A nossa nação está passando por situações tão difíceis. Não há em quem nós acreditarmos mais. Nós estamos ficando descrentes, porque vêm os religiosos e nos impõem tantas coisas. Vêm os líderes e nos desapontam. Vem o governo e tira de nós aquilo que nós temos. E por que não dizer que nós estamos vivendo um tempo de escassez? A escassez da chuva que por alguns meses atrás nós vivenciamos. A escassez de um caráter perfeito. Hoje parece que o que é errado está certo, e o que está certo está errado. Estamos vivendo esse tempo, mas esse é um tempo da gente alertar, acender uma luz dentro da nossa cachola, que às vezes a gente não quer compreender muito. Acender uma luz e acender uma expectativa dentro de nós. Porque tudo isso mostra apenas uma coisa: Jesus vai voltar. Saiba de algo, Ele está às portas. Ele vai voltar. Quando nós éramos crianças, íamos na igreja, e nas nossas igrejas tinha uma escrita bem atrás dos
pastores que ministravam. E a escrita dizia: breve Jesus voltará. Essa é uma certeza que todos nós temos. Essa é uma convicção que o cristão deva ter. E havia uma canção antiga que nós cantávamos. E essa canção dizia: o mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, as trombetas está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço um coro celestial. Todo os céus está se abrindo num bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluia, ao Cordeiro nós chegamos para o lar. O Rei, Ele está voltando, Ele vai voltar. O Rei Está voltando, as trombetas está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Você lembra dessa? Ele vai voltar. Quando nós olhamos para o que Jesus disse, Ele deixou uns sinais, dizendo: esses sinais antecedem a minha volta. Um dia as pessoas chegaram para Pedro e disse: Pedro, quando?
se dará a volta de Jesus. Porque ele disse que vai voltar e ele não voltou. Até os dias de hoje, ainda encontramos pessoas questionando: será que Jesus vai voltar? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. E eu queria pedir os meninos aí do painel para ficar bem atento, porque eu tenho muito versículo para ler e não vai ter muito tempo. Então você tem que ser rápido para colocar lá, porque eu também não vou abrir aqui, eu vou ler lá no painel. Então você tem que ser ágil aí, rápido. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 2. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. O apóstolo Paulo, ele traz para os tessalônicos dizendo: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não necessitamos descrever a vocês, pois vocês sabem perfeitamente que isso há de acontecer. Não há necessidade de ficar escrevendo, era o que ele estava dizendo. Agora ele diz: o dia, vocês sabem que o dia do Senhor virá. Que dia é esse? E o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. O dia do Senhor é um período e não um tempo, 24 horas. Quando a Bíblia diz o dia do Senhor, ele está dizendo um período. E Isaías capítulo 2, versículo 12 ao 21. Isaías capítulo 2, versículo 12 ao 21. Abra aí, ou coloca lá para a gente poder ler. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados de todas as colinas altas, para toda a torre imponente, todo muro fortificado, para todo navio mercante, todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão por completos. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Isaías está dizendo que será um período, um tempo, aonde o Senhor vem para dar uma balançada na terra. Este também será o dia que chegará repentinamente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Escute o que Paulo está relatando
nessa carta, e ele está dizendo: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Se nós soubéssemos a hora que o ladrão virá, irá nos assaltar, nós ficaríamos prevenidos. Mas o detalhe é que nós não sabemos. Por isso há uma menção, e Paulo está relatando e dizendo: ele virá como um ladrão da noite, como o ladrão da noite, dizendo que você não sabe a hora, você não sabe. Então por isso, em todo momento eu tenho que estar vigilante para não perder a oportunidade de quando ele vier. Apocalipse capítulo 3, o versículo 3. Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 3. Diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrepende-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Olha aqui, João descreve da parte do Senhor, quando ele está exilado na ilha de Patmos. Ele diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e do que você ouviu. Arrepende-se. Uma das coisas fundamentais para a minha vida e para a sua vida é arrependimento, para que a gente esteja pronto, atento para o grande dia do Senhor. Mas também, esse dia do Senhor é um tempo que ele julgará a todos que rejeitaram o seu Filho como Salvador. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, diz: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Ele punirá. Essa palavra soa aos nossos ouvidos como uma palavra dizendo que Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Essa palavra punirá é para dizer que eu e você não aceitamos a bondade dele na nossa vida enquanto havíamos tempo. E ele diz que não aceitaram e não obedeceram o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 9 diz assim: 9: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Uma das maiores punições, ou uma das maiores tragédias que pode acontecer na nossa vida é viver longe de Deus. Deus pode muito bem viver longe de mim, de você, mas eu e você não conseguiremos viver longe dele. Longe dele é sofrimento, longe dele é angústia, longe dele é desespero. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 até o versículo 12. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo. Portanto, rejeitaram o amor e a verdade que os poderiam salvar. Quando Paulo está relatando isso aqui, ele está dizendo: fiquem alerta,
Porque o que o ser humano hoje mais procura, ele procura paz. Porque hoje nós não estamos encontrando paz. E virá o tempo que chegará um homem e ele apresentará a paz. Agora o texto diz que ele fará de todas as formas de engano, fará maravilhas. Jesus foi muito audacioso quando ele disse: quando você ouvir que o Messias, que Jesus está ali, vai para lá. Vai para o lado oposto. Porque nós precisamos conhecer a palavra. E é essa palavra que purifica a nossa alma. Essa palavra que nos limpa. E é essa palavra que nos prepara para esse dia tão glorioso chamado o dia do Senhor. Ocasião em que ele também irá colocar a besta, o falso profeta, e lançarão eles junto com Satanás no lago de fogo. Satanás será lançado depois de um tempo, milênio, quando ele terá uma oportunidade de ser solto depois de preso. Ele terá uma liberdade. Mas chegará o momento que o próprio Senhor irá segurá-lo. E aquilo que já é decretado para Satanás acontecerá. Lançará ele, falso profeta, a besta, no lago de fogo. Agora nós precisamos estar atentos, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz: mas junto com a besta, junto com o falso profeta, junto com Satanás, ele irá lançar todos aqueles, o que eu disse, irmãos? Todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo como Salvador. Então o dia do Senhor é um período. Esse dia está próximo. Mas e para nós, pastor? O que eu tenho que fazer? Como que será para mim? Nesse dia, hoje, 2 de julho de 2017, nesse exato momento, nós vamos relembrar a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós vamos participar da ceia, e ao participarmos da ceia, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor vai voltar. A vinda de Jesus, ela está próxima. Essa semana, não sei se você recebeu um videozinho no WhatsApp. O WhatsApp é uma bênção, manda toda hora. Um menininho que levanta pela madrugada e ele diz: o rei está voltando. Alguém recebeu esse vídeo aí? A gente recebe tanta coisa, né, irmão? E aí ele diz assim: o rei está voltando. E de repente a mãe fica assustada pela madrugada. A mãe levanta, pega o celular e filma o menino. Ele está dormindo, de repente ele acorda de novo e diz: ah lá, ele está voltando, ele está vindo. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. A Bíblia diz que da boca das crianças sairia o perfeito louvor. Jesus, Ele está às portas para buscar a sua igreja. É tão bom, gente, quando a gente vem na igreja, a gente canta louvores, a gente é cheio do Espírito Santo. Ai, tem aquele arrepio assim na espinha. Maravilha, terra, fogo, água. É tão bom. Mas deixa eu te falar uma coisa. A terra, fogo e água para estar na nossa vida, a gente precisa saber que Jesus vai voltar. Para ter
esse mover do Espírito Santo, a gente precisa saber que ele vai voltar. De que adianta sair daqui hoje, irmão, dizendo, não, mas que culto, mas meu Deus, parecia que na hora do louvor a gente ia voar. De que adiantou isso se Jesus voltar e eu não subir? Não adiantou. De que adianta sentar todos os dias nos bancos das nossas igrejas e quando a trombeta tocar, o meu nome eu não ouvir chamar? Alguém que diz que o inferno não é literal. Alguém, os teólogos dizendo que Jesus não vai voltar. Há outros dizendo que isso não é a realidade. Mas Mateus capítulo 24 fala de sinais. E todos os sinais que Jesus descreveu em Mateus capítulo 24 já aconteceu. Já aconteceu. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque eu e você estamos negligentes ao que Ele mandou fazer. Pastor, então a culpa agora é minha? É, minha e sua. Sabe por que Jesus não voltou? Porque Ele disse assim, enquanto toda a terra não ouvir falar do nome do meu filho, Ele não volta. Pastor, eu duvido que tem lugar que não ouviu falar de Jesus. Pode crer, porque senão Ele já tinha voltado. Alguns anos atrás, nós recebemos em nossa igreja um missionário. Um missionário que veio de umas terras lá pela África fora. E quando ele chegou, ele disse que ele perguntava para as pessoas: você conhece Jesus? Eles diziam: não sei quem é. Mas você conhece Buda? Eles diziam: sei quem é Buda. Você conhece Maomé? Eles diziam: Maomé, sei quem é Maomé. Mas e Jesus? Não sei quem é Jesus. Ele disse que ele fez umas perguntas e depois ele perguntou: você conhece Pelé? Ele disse: Pelé, o rei do futebol. Existem muitos que ainda não ouviram falar de Jesus. Nós estamos preocupados com os nossos irmãos árabes que estão lá no Oriente Médio, que estão morrendo. Pastor Luiz Antônio, um pastor de uma grande igreja em Londres, acompanha vários pastores do Oriente Médio. E ele esteve no Brasil esse ano e ele diz: irmãos, por favor, é um pedido dos pastores que estão lá no meio dos muçulmanos, é um pedido: parem de orar para Deus livrar eles da morte. Ninguém entendeu. Ele diz: irmãos, os pastores dizem que deixa, porque enquanto morre um, se converte 5. E às vezes nós estamos preocupados. Está morrendo os irmãos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A soberania de Deus, Ele sabe tudo perfeitamente o que Ele está fazendo. Dá uma olhada para o seu irmão e fala assim: se você morrer, quantos converte, irmão? Ou foi mais um? Por isso hoje é o dia da ceia. Relembrarmos a morte do Senhor até que Ele venha.
Fala comigo, Ele vai voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim, olha. Se colocarem lá, eu vou ler. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que dormiram. 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. 16. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, meu irmão, eu não quero que você seja ignorante. Essa palavra ignorante não é ser bruto. Essa palavra ignorante é que você tenha entendimento, que você crê, que você saiba. Meu irmão, tenha entendimento. Nós seremos arrebatados. Aí alguém dizia assim, mas e quem já morreu? Ele diz, não seja ignorante. Entenda, a Bíblia diz, eles ressuscitarão primeiro. Meu irmão, eu fico pensando, imagina agora, Jesus descendo nas nuvens. A Bíblia diz que vai vir o arcanjo com voz de arcanjo, trombeta nas mãos. Ele toca a trombeta. A Bíblia diz que essa trombeta, nós ouviremos o nosso nome ressoar nela. Os mortos ressuscitarão. E nós que estamos vivos, tem vivo aqui, irmão? Mas aquele dia você pode não estar. Para que isso aconteça naquele dia, você precisa, enquanto está vivo, honrar o nome de Jesus. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão. Irmão, tem hora que eu fico viajando na Bíblia. Tem hora que eu fico olhando assim, eu leio algum texto, irmão. Tem dia que eu sento lá no meu cantinho do pensamento. Eu tenho um cantinho do pensamento. Quem aqui já viu quando criança tinha um cantinho do pensamento? Faz assim. Vocês nunca foram criança, né, gente? Eu tinha. E eu tenho até hoje. Eu tenho o meu cantinho do pensamento. Eu sento lá e eu fico meditando. E tem hora que eu fico viajando no que eu leio na Bíblia, irmão. E tem hora que eu fico, a Bíblia diz, e aí o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, e ele diz que esse momento será num abrir e fechar de olhos. Aí eu começo a viajar na maionese, gente. Eu começo a pensar, se é um abrir e fechar de olhos, olha o tanto de coisa que vai acontecer, gente, num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos, o arcanjo desce, toca a trombeta, você ouve o seu nome. Abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos, o arcanjo desce junto com Jesus e os anjos nas nuvens e toca a trombeta. Os mortos ouvem o nome e ainda acontece algo, eles são ressuscitados. Agora pensa, gente, quem já morreu há 200 anos, aonde está o corpo dele? Onde está os ossos, meu irmão? Não quero nem saber. Isso me revela uma coisa. Me revela que o Senhor, aquela canção que cantamos, Ele é o Todo-Poderoso e Ele faz o que Ele quer.
Não existe espaço de tempo para Deus. Num abrir e fechar de olhos, meu irmão, os mortos ressuscitam, nós somos transformados, somos arrebatados, chegamos nas nuvens e pronto para entrar para as mansões celestiais. Num abrir e fechar de olhos. Gente, agora eu fico imaginando, Jesus vai voltar. Essa é a sua volta, ela é prometida. João capítulo 14, não precisa abrir aí, João 14 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar lugar, e quando estiver pronto eu virei, e levarei vocês para onde eu estiver, estejais vós também. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu anseio o dia que Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos. Eu vou ressuscitar junto com Abraão, junto com Isaac, junto com Moisés. Eu vou ressuscitar junto com eles. Vou subir, meu irmão. Agora, gente, deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus voltar hoje, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Por quê, pastor? Porque nós veremos. Nós teremos um corpo transformado. Subiremos até as nuvens. Agora veja só, ninguém entra primeiro do que ninguém. Jesus não tem interesse de colocar ninguém para dentro primeiro. Os mortos vão ter que nos esperar. Todos eles que morreram estão nos esperando. Meu irmão, não tem. Todo mundo vai ter que esperar o Anderson. Agora, te prepare, porque Jesus não anda atrasado. Por isso eu tenho que estar pronto. Como que a minha vida está pronta, pastor? Em santificação. Porque sem santificação, o Anderson, o Gutierrez, Jonathan, o Anderson, Raquel, Edneia, Luiz, Antônio, Maria, o Wellington, ninguém verá a Deus. Eu tenho que estar com a minha vida no altar do Senhor. Deixa eu terminar. O que acontecerá quando Jesus voltar? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz. Está lá no telão. Jesus já voltou e nós não lemos. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Pastor, o que vai acontecer? Vai cumprir a promessa dele na minha vida. Não, irmão, eu pensei que você ia... Eu não entendi, eu vou repetir de novo. Vai cumprir a promessa dele na minha vida. Segunda coisa, nós seremos transformados. Olha o texto. Os mortos ressuscitarão. Se estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Nós teremos uma vida transformada. O nosso corpo será redimido. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Diz assim, olha. Sumiu. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo, o corpo glorioso. A gente precisa entender.
Jesus tem um corpo glorioso. O dia que Jesus ressuscitou, ele chega, olha para a parede, ele vê os discípulos lá dentro do cenáculo. Eles dizem: como é que eu vou entrar lá? Está tudo fechado. Vem Jesus e passa. Quando ele passa, ele entra e diz: Pai seja convosco. Todo mundo assustou. Tem gente que diz: Tomé não creu. Meu irmão, se fosse eu também não ia crer não. Aonde que alguém vai ultrapassar a parede? Mas Jesus falava: mas eu quero ver. Tomé naquele dia não estava lá. Veja o poder dessa transformação desse corpo. Ele entra. E quando ele entra, Pai seja convosco, trouxe espanto para os discípulos. O que vai acontecer comigo e com você vai trazer espanto para muita gente. A Bíblia diz que céus e terra será uma mesma grei. Não há espaço, limite de tempo para eu estar lá e estar aqui. Irmão, eu vou dar umas viajadas muito boa. Tem muito lugar que eu não conheço e não vou conhecer nunca. Espera para você ver se eu não vou conhecer. Pastor, não vai não? Não vai, irmão. A Bíblia diz que haverá um novo céu, uma nova terra. E eu acredito que a nova terra será muito mais linda do que essa. Eu vou conhecer cada cantinho dessa terra, irmão. Pastor, ela é redonda, então eu vou rodar nela toda a vida. Agora presta atenção. Aonde hoje nós estamos procurando justiça, não há justiça nos nossos governos, não há justiça padrão na sociedade. Quando ele voltar, a justiça será estabelecida. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 13. Olha o que Pedro está dizendo. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e novas terras, onde habita a justiça. E em último lugar, fique em pé no seu lugar. Sabe o que vai acontecer? Nós teremos o descanso eterno. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz a palavra. O louvor pode vir. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Diz assim: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O que era o descanso sabático? Era o dia do descanso. A terra descansava, o homem descansava, todos descansavam. Esse dia do seu descanso, está chegando. Agora eu quero terminar dizendo para você que o dia em que Jesus voltar, nós teremos
as nossas vitórias contra os nossos maiores inimigos. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios capítulo 15, 51 até o 58. Olha o que diz, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, e ele está dizendo para mim e para você hoje. É exatamente isso. Naquele dia teremos vitória sobre os nossos inimigos. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Ah, meu irmão, olha o primeiro inimigo aí que a gente vai vencer. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas escute, esse nós vamos declarar. Levante as duas mãos assim, o mais alto, e vamos declarar: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes. Portanto, meus irmãos de Vila Velha, mantenham-se firmes. Que nada vos abale, que perseguições não te abalem, que falta de recurso financeiro não te abale, que falta de compreensão não te abale, que falta de alguém te dar a mão não te abale, que falta não te abale. Portanto, meus amados irmãos de Vila Velha, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o seu trabalho, o trabalho de vocês não será inútil. Dia que ele voltar, teremos vitória sobre os nossos inimigos. Ó morte, a morte é o maior inimigo do homem. Ó morte, onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua força? Se prepare, meu irmão, você vai vencer a morte. Outra tradução diz: ó inferno, onde está a tua força? Ah, filho, o inferno não vai nos deter. Nós arrebentaremos tudo, porque nós teremos um corpo transformado e viveremos para sempre com o Senhor. Feche os teus olhos, levante a tua mão. Clamamos, vem Jesus. Dizem vem, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, 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 vem,
eu nada temerei. Em frente nós iremos, Em frente eu porque irei, sabemos pois eu sei que vivo estás e um dia ele voltará pra nos buscar, pra sempre reinará. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Coloque as suas duas mãos no seu coração. Ore após mim dizendo assim: Senhor Deus, esta noite eu ouvi a tua palavra e eu quero